Olá pessoal, o cérebro humano é um órgão cheio de mistérios e de potencial oculto. Os cientistas o estudam há muitas centenas de anos, mas não se sabe se um dia eles serão capazes de desvendar completamente seu funcionamento. O que se sabe é que o cérebro é responsável por todos os nossos sentimentos, reações, preocupações e pensamentos, e que essas coisas muitas vezes podem ser bastante imprevisíveis. No vídeo de hoje mostraremos algumas experiências sociais interessantes que nos contarão um pouco mais sobre os recursos desse dispositivo que se encontra em nossa caixa craniana. Vamos lá! 5 dias em isolamento. Vocês já pensaram alguma vez na quantidade de tempo que passamos a sós hoje em dia? Em geral, quase nunca. Nos momentos em que não estamos na companhia de outras pessoas, sempre temos um celular ou um computador em mãos. Assistimos séries, olhamos as redes sociais sem parar, acompanhamos a vida de nossos blogueiros preferidos, ou seja, quase nunca ficamos só com nossos pensamentos, exceto na hora de dormir. Justamente por causa desse fenômeno, um canal de televisão do Reino Unido decidiu realizar um interessante experimento social. A ideia dos produtores era colocar 5 voluntários em confinamento solitário durante 5 dias. Eles podiam levar consigo apenas 3 itens, e eles não podiam ser eletrônicos. No local que ficariam isolados, havia uma quantidade suficiente de comida. Todos sabem que o confinamento solitário é o maior medo de qualquer prisioneiro. Ele é usado como uma punição com criminosos perigosos. Os psicólogos já provaram há muito tempo o efeito negativo desse isolamento na saúde humana, mas parece que para os moradores das megacidades modernas ele é ainda mais prejudicial, porque esquecemos completamente como lidar com a solidão. E os resultados do estudo confirmaram isso. Apenas 3 dos 5 voluntários conseguiram ir até o final. Uma das participantes, Charmaine, de 28 anos, queria provar a si mesma que ela não era dependente de coisas materiais. Infelizmente, ela estava fadada ao fracasso. A mulher conseguiu ficar na cela apenas 4 horas de um total de 120. She's only been here for a few hours, and the reality is starting to hit her. Um outro participante, um apresentador de TV chamado George, aguentou um pouco mais. Ficou no isolamento exatamente 1 dia. Em um certo momento, ele começou a sentir uma ansiedade insuportável devido ao tédio que o devorava. Segundo ele, a pior coisa do experimento foi não saber que horas eram. Afinal, ao ficar isolado do mundo exterior, a percepção de tempo de uma pessoa se perde rapidamente. I think George is feeling quite powerless. I suppose I never really made peace with where I was. I always had one eye on the door, basically, the whole time, you know. I was just like, right, I need to get out of here, I need to get out of here, I need to get out of here. Apenas 3 participantes chegaram ao final do experimento: Lloyd, Lucy e Sarah. Este teste foi especialmente difícil para Sarah. Após 72 horas de confinamento, ela começou a ter alucinações e a falar sozinha. A interessante estratégia de falar com as câmeras ajudou o Lloyd a superar o experimento. Assim, ele tinha a sensação de que estava conversando com alguém. Mas quem teve mais facilidade em sobreviver ao confinamento foi Lucy. Ela sofreu muito menos por causa do desenho. Isso nos leva a concluir que, possivelmente, a arte é a melhor maneira de encontrar paz interior. Oh my God. O poder do pensamento positivo. Você provavelmente já ouviu falar que nós atraímos as coisas que pensamos. Muitas pessoas acreditam nisso de todo o coração, outras têm certeza de que não passa de uma bobeira sem base científica. Bem, talvez esse experimento convença os mais céticos. 2 pessoas participaram desse experimento, uma garota que nunca havia jogado basquete em sua vida e um cara que mandava muito bem nesse esporte. Na primeira parte do experimento, a garota tentou fazer 10 arremessos normais da linha de lance livre. Ela não acertou a bola na cesta nenhuma vez. Então eles colocaram uma venda em seus olhos e ela lançou a bola sem ver nada. E novamente não acertou nenhuma vez. Mas agora havia uma multidão de pessoas ao seu redor, torcendo por ela e fingindo que os lances eram bons, e até que ela fez algumas cestas. Depois, a venda foi removida e ela teve que fazer mais 10 arremessos. O que aconteceu? De repente, ela começou a mandar todas as bolas na direção certa e fez 4 cestas em 10 lances.
Bem, talvez seja apenas uma feliz coincidência. Vamos ver como esse experimento afeta uma pessoa que joga bem basquete, que normalmente faz 9 cestas em 10 lances. Quando ele coloca à venda, a multidão imediatamente começa a vaiar e dizer que ele não vai conseguir. Com apenas 2 lances às cegas sob a barulhenta reprovação da multidão, o cara já deixou de acreditar em si mesmo. Veja só o que acontece com ele. Sem venda, numa quadra que ele conhece, com uma bola que ele costuma lançar muito bem, mas ele erra repetidamente. A conclusão é óbvia, certo? Fique longe de pessoas com pensamento negativo, elas afetam diretamente suas conquistas. Olhares fixos. Sabe aquela sensação de que alguém está olhando para você pelas suas costas? Normalmente, o olhar fixo de outra pessoa nos causa desconforto e uma sensação de vulnerabilidade e irritação. Os produtores deste programa decidiram testar como os clientes de uma barbearia responderiam a um excesso de atenção, uma atenção que viria de todos os presentes no local. Como esperado, a reação dos clientes foi bastante intensa. O primeiro participante do experimento não aguentou a pressão nem por alguns minutos. I'm just gonna go. O segundo participante, mais velho, resistiu melhor, mas ainda assim ficou visivelmente nervoso. Get a little closer. Don't be shy. Alright, nobody knows that commercial. No, I'm not nervous, don't worry about it. I usually start sweating like this. Mas por que os olhares de outras pessoas nos incomodam tanto ao ponto de causar até uma reação física tão poderosa? É simples. A fixação silenciosa no rosto de outra pessoa é uma maneira não verbal de afirmar que ela é culpada de alguma coisa. Este método de comunicação está enraizado em nós desde os tempos em que as pessoas não tinham uma linguagem oral. Adieu. A compreensão de que você fez algo errado, por sua vez, aumenta o nível de estresse no corpo. O organismo começa a produzir hormônios de adrenalina e cortisol. É exatamente isso que causa reações como a aceleração do pulso e da respiração, bem como o aumento da transpiração. Ciúme de um ente querido. Não há dúvidas de que o cérebro humano é centenas de vezes mais complexo do que o cérebro de um cão. Mas será que somos mesmo tão diferentes dos quadrúpedes em termos de emoções? Os autores desse experimento social decidiram verificar qual reação a falta de atenção é capaz de causar em crianças e em cães. A reação é, na verdade, muito semelhante. Na primeira parte do experimento, as mães brincaram com os filhos e começaram a se distrair com algumas coisas do dia a dia, como uma conversa por telefone. Em geral, isso não causou nenhuma reação negativa nas crianças. E isso até o momento em que as mães começaram a brincar com um boneco parecido com um bebê. Você pode ver as reações no vídeo. Além de começarem a chorar, as crianças demonstram abertamente algum tipo de agressão em relação aos seus rivais de brinquedo. A segunda parte do experimento foi semelhante à primeira, só que em vez de crianças, o experimento foi feito com cães, e em vez de um boneco, um enorme cachorro de pelúcia foi usado. O que vocês acham que aconteceu? A reação do cachorro não foi diferente da humana. Os pets demonstraram abertamente um ciúme incontrolável. Imaginem quantas emoções essas criaturas têm, semelhantes às nossas, que nem imaginávamos. O preço importa? As coisas caras obviamente atraem as pessoas. Antes de tudo, elas são um reflexo do nosso status social. No mundo moderno, o dinheiro tem um papel tão grande na sociedade que às vezes até afeta nossa percepção das coisas. Esse experimento é uma prova disso. As pessoas foram convidadas a experimentar 2 bolos diferentes, um que custa 15 e o outro que custa 55 dólares, e analisar o seu sabor. Os transeuntes concordam em ajudar os supostos proprietários novatos de uma confeitaria e meticulosamente comentaram o sabor de cada pedaço, começando com o barato. It's a little dry. What are you thinking? Normal flossing. I don't know, I'd be kind of disappointed if this was my birthday cake. Em geral, ninguém amou o bolo de 15 dólares. Todo mundo encontrou pelo menos alguma falha nele. Agora vamos ver o que os transeuntes acharam da sobremesa, que era quase 4 vezes mais cara. It's delicious. Delicious? Yeah. This is the fancy one. Much better. This is Much better?
This is really good, dear. Os participantes afirmaram que o bolo caro tinha muito mais cobertura, era mais fofinho e saboroso, mas as coisas não são tão simples assim. Como você deve ter adivinhado, esses dois bolos são exatamente iguais. Eles têm a mesma quantidade de ingredientes e foram assados no mesmo forno, mas as pessoas continuam insistindo que o segundo bolo foi feito de maneira diferente. Por que eles têm tanta certeza disso? Por causa do preço, é claro. Infelizmente, nosso cérebro é o culpado disso. Ele nos faz acreditar que para fazer o bolo mais caro, foram usados ingredientes de mais alta qualidade, que a receita era mais elaborada e que tudo foi feito com mais cuidado. Afinal, é para isso que você paga mais, certo? Agora já não temos tanta certeza disso. De qualquer forma, esse é um bom motivo para refletir sobre nossos hábitos de consumo. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.